Jeremias capítulo 18, versículo 1, alguns versículos da palavra de Deus. Sei que os irmãos já conhecem esse texto bíblico, mas é um texto bíblico que fala do poder do Senhor e o poder transformador. 18:1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Os irmãos se sentem. Eu acho interessante, irmãos, é uma mensagem assim, muito profunda, mas eu quero dizer para os nossos amados irmãos que eu vou trazer uma palavra sobre o poder de Deus para transformar a vida do ser humano. Meus amados irmãos, se nós formos fazer uma comparação do homem cru, vamos dizer assim, comparado assim como uma árvore, para poder chegar a um ponto de uma madeira especial, lapidada, é preciso passar por um processo. Todos sabem disso, Por exemplo, se corta uma árvore lá no mato, traz para a serraria, ela vai ser lapidada, vamos separar ali, e de repente quando vai para a marcenaria, lá que passa por um processo, podemos dizer assim, o cristão também ele passa pela carpintaria. Uma vez, um pastor amigo nosso chegou lá na Bolívia, e ele observou que o obreiro que trabalhava comigo precisava passar por um processo, porque ele viu na atitude dele, no comportamento dele, e ele disse assim para ele: olha, tu precisa ainda passar na carpintaria de Deus. Se nós formos olhar aqui, primeiramente para poder ele transmitir ou fazer algo no meio do seu povo, ele usou o profeta, mas para que o profeta entendesse a mensagem que Deus queria que fosse transmitida, ele manda descer para a casa do oleiro. Os irmãos sabem muito bem, eu não conheço muito dessa arte, mas os pregadores, eles pesquisam, buscam qual o processo, de amassar o barro, de tirar as raízes, tirar todos os defeitos, ter um barro assim bem preparado para fazer um vaso. E esse vaso ele não pode ser trincado, e quando ele é preparado, ele passa por um outro processo, de purificação, passa pelo fogo. Então o nosso Deus, ele chama o profeta Jeremias justamente para mostrar algo para ele, porque Deus queria fazer algo no meio do seu povo. O seu povo estava, vamos dizer assim, afastado. Eles precisavam de uma conversão, eles precisavam de arrependimento, eles precisavam mudar de vida, porque você sabe muito bem que o povo de Deus, durante a sua caminhada, sempre deu trabalho para Deus, sempre deu. Você pode ver na caminhada do Moisés com esse povo, o povo sempre estava dando trabalho. É tanto que eles estavam com as suas incredulidades, com as suas murmurações, estavam passando pelo deserto, estavam sendo provados, eles não sabiam porquê, mas Deus estava provando eles. É tanto que
Nem todos passaram na prova, não é? Porque a maioria que saíram do Egito, eles ficaram mesmo lá no deserto, eles não conseguiram ir para frente. Somente os descendentes e do meio dos antigos, 2 no mais, Josué e Caleb, né? Sempre tem, né? No meio da caminhada tem alguém que ele é fiel, não volta atrás. Interessante, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele sabia onde era a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não falou com ele aonde Jeremias estava. Vai para lá, e eu vou falar contigo lá. Às vezes você pensa que Deus quer falar contigo aqui, e às vezes Deus quer falar contigo em outro momento, em outra ocasião. Mas aqui, meus amados irmãos, nós podemos ver que Jeremias, ele desce, ele obedeceu e foi à casa do oleiro. E ele ficou ali para ouvir, porque o Senhor disse: lá tu ouvirás a minha palavra. Diz a palavra do Senhor: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele ficou ali prestando atenção, olhando como que aquele oleiro estava trabalhando, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Ele está prestando atenção, e Deus com certeza falando no coração dele: Jeremias, presta atenção aí, olha, eu mandei tu descer a casa do oleiro para te observar como que esse homem trabalha no barro. Deus, ele trabalha na vida da gente. No momento a gente não está entendendo, mas depois a gente entende, porque Deus, ele é diferente do homem, tem as suas maneiras, suas formas, ele conhece a nossa vida. Como ele estava ali observando, diz a palavra do Senhor, que ele observou, né, que o vaso se quebrou, né, aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Quebrou, mas dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Aí então veio a palavra. Quando ele observou tudo isso, esse processo todo, aí veio a palavra do Senhor. Aí então Jeremias, como profeta, ele pôde entender por que Deus mandou ele ir ali. É porque também o ser humano precisa ser amassado. Né? Aí diz a palavra do Senhor aqui: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então o Senhor estava dizendo: Jeremias, eu preciso dar uma trabalhada no meio do meu povo, eu preciso dar uma amassada, eu preciso, porque esses vasos estão aí rachados, esses vasos estão trincados. Então nós somos vasos nas mãos do Senhor. Nós somos vasos, irmãos. Então quando nós aceitamos a Jesus, nós nos convertemos, cada um se converteu e cada um veio para o caminho do Senhor, né? De modo diferente, com um comportamento diferente, né? Uns mais brando, uns mais manso, outros mais brabo, mais valente, mais ignorante, temperamento muito forte. E Deus disse: eu sou o oleiro, eu vou trabalhar, porque eu vou preparar este vaso. Amém, irmãos? Lá fora nós éramos pessoas que não suportavam uma palavra dura, né? Lá fora a gente não suportava uma crítica, e Deus disse: olha, tu já veio para cá, para a casa do oleiro, eu sou oleiro, você vai ver como eu vou te preparar. E Deus vai preparando, e essa preparação, irmãos, ela custa caro, às vezes dá trabalho, né? Para o Senhor tem vasos que é fácil, mas tem vasos que dão um trabalhinho. O oleiro, ele prepara o barro, ele prepara o vaso, e a Bíblia fala que nós somos vaso de honra. Somos vasos de honra, não é vaso para desonra.
e é feito de barro, e o vaso é para ser utilizado. A palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. É melhor estar nas mãos do Senhor do que estar nas mãos de Satanás. Então nós, como vasos, quem trabalha na vida é o Senhor. Por isso aqui, irmãos, era direcionado à casa de Israel. Deixa eu dizer uma coisa: nós não somos o Israel, porque o Israel é o povo de lá, mas nós somos a igreja, somos a continuação do povo de Deus, não é? Nós somos a igreja e nós somos vaso. Assim como Israel era vaso, também a igreja é vaso nas mãos do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes o processo é doído, é doloroso, mas é porque Deus, Ele tem prazer de fazer algo nas nossas vidas para que a gente continue sendo aquele servo como Deus quer, soldados preparados.